boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia. Com mais uma edição do programa, Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares, te convido a fazer uma viagem no tempo cheia de emoção e conhecimento. Nossos ilustres convidados de hoje são Coronel Oxendorf e o Capitão Guimarães. Faremos uma apresentação especial de uma instituição histórica em nossa cidade, o 4º BIMEC. Na pessoa de vocês, aproveito para parabenizar a todos os soldados pelo dia 25 de agosto e aos profissionais que atuam no âmbito militar. Parabéns, eu tenho muito orgulho do trabalho de vocês. Aproveito para reforçar. Se inscreva no canal, curta e deixe o seu comentário. Estas ações são muito importantes para a divulgação do nosso trabalho. Agora, uma saudação primeiro do Coronel Oxendorf. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os espectadores do programa. Para a senhora também, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E para nós é sempre uma alegria poder falar a respeito da história do Regimento Raposo Tavares, que é o batalhão que eu fui abençoado e tive a oportunidade de ser nomeado para comandar. E sobre também um pouquinho da história que a gente vem construindo ao longo desses 100 anos que estamos aqui em Quitaúna. Agora, por favor. Só gostaria também de agradecer, como o comandante falou, a oportunidade de estar aqui, da gente apresentar o nosso trabalho para a sociedade. É muito gratificante estar tendo essa oportunidade de passar algum tempo aqui em Osasco, conhecer um pouco sobre a história e tentar contribuir de alguma maneira para a sociedade daqui de Osasco. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou honrada com a presença de vocês. Muito obrigada. Bom, nós começamos sempre com um versículo. Então, eu gostaria que o Adriano, por favor, projetasse o versículo que eu escolhi, especialmente para todos vocês. É uma saudação a todos. Está em Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, pois o Senhor, o nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Aqui na minha versão está: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa dessas coisas. O Senhor, seu Deus, vai com vocês e nunca os abandonará. Então, eu escolhi essa passagem para vocês e para todos que estamos homenageando neste dia de hoje, a palavra forte e corajoso. Porque está fazendo o trabalho que vocês realizam, precisa de força e coragem. E principalmente da bênção do nosso Deus. Então, eu deixo essa mensagem extensiva aí a todos, como eu falei, é uma homenagem, né? Estamos também nos aproximando no 7 de setembro, que é um momento que será apresentado. Eu quero agradecer e parabenizar ao trabalho do Exército Brasileiro. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Bom, e é para vocês também, tá? Bom, agora é o momento de agradecer aos nossos colaboradores. Eu vou citá-los agora rapidamente, porque nós temos uma extensa pauta, nosso conteúdo é muito rico, é muito importante. Peço que vocês fiquem conosco até o final. Então, nós temos 5 colaboradores. Cosmético Flor de Tangerina, Gica Natura, Meire Presentes, da Doce Alegria, Marcelo, da Cacau Show, do quilômetro 18, e ao Fábio, equipe do MF Hair Design. E todos os contatos serão apresentados ao final do nosso programa. Um beijo carinhoso por vocês terem acreditado no nosso trabalho. E hoje já estamos estamos filmando o nosso 14º episódio. Então, começamos tão pequenininho e as pessoas foram chegando, agregando e nos presenteiam, nos dão esses brindes maravilhosos. Então, quero agradecer a toda a equipe que nos fortalece, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum, não é verdade? Então, agora posso dizer que eu tenho uma equipe que nos auxilia. Bom, então vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado, Coronel Oxendorf.
comandante do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado, nascido no Rio de Janeiro e foi promovido ao posto atual de coronel em abril de 2023. Além dos cursos de formação da AMAN e aperfeiçoamento da ESAO, possui o curso de comando e Estado-Maior da ECM, o curso de controlador aerotático da Marinha e do Brasil e o curso Estado-Maior Conjunto na Escola Superior de Guerra. Desempenhou funções de oficial aperfeiçoado no 29º Batalhão de Infantaria Blindado, situado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e no 53º BIS, em Itaituba, Pará. Como oficial do QEMA, integrou o Centro de Coordenação Logística Militar na Base de Apoio Logístico do Exército no ano de 2018, onde planejou e executou o desdobramento dos meios da Operação Acolhida nos municípios de Boa Vista e Pacaraí. É casado com a senhora Ana Cláudia Stefano Oxendorf e Souza, com quem teve 3 filhos, Samuel, Rafael e a Helena. Certinho. É isso aí. Bom, agora eu fiz a minha tarefa de casa, viu, coronel? Pesquisei sobre o nosso querido bairro, porque assim, toda vez que alguém é convidado, tem que pagar um pedágio. Vocês vão pagar um pedágio também aqui. Qual é o pedágio, Simone? Falar sobre o bairro. Então, como nós temos o nosso querido BIMEC situado no bairro de Quitaúna, eu fiz uma breve pesquisa a respeito do histórico, que está no site Osasco Visão 360, que fala um pouco sobre a origem deste bairro. Então, eu vou ler um trechinho, depois nós vamos começar a projetar as fotos do bairro, e aí já passo a palavra para vocês, para fazerem um comentário sobre as fotografias, aí eu retomo a palavra só ao final do programa, ok? Então, história do bairro. Na memória do bairro de Quitaúna, escreveram-se partes importantes da história do Brasil, a começar pelo bandeirante Raposo Tavares, que no século XVII chegou por aqui desbravando matas e construiu para si uma fazenda. Muitos anos depois, essa fazenda se transformou em uma área militar comandada pelo Ministério do Exército. Em 28 de agosto de 1921, foi lançada a pedra fundamental para a construção do quartel de Quitaúna, inaugurado em 14 de agosto de 1922. Data da fundação do bairro com origem de loteamentos. Em 29 de maio de 1929, é inaugurada a estação de trens de Quitaúna, em 12 de outubro de 1946. A estação de trem Comandante Sampaio facilitava o transporte da região. Também contribuíram para a história do bairro o movimento tenentista, a Revolução Constitucionalista de 1932, a redemocratização de 1945, o golpe de 1964, Capitão Lamarck, também na década de 1960. Bom, então esse é um breve histórico, mas eu sei que vocês têm muito mais informações, então agora nós vamos passar as fotografias do bairro e eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer os comentários. Então, essa primeira é uma fotografia que eu procurei aérea do espaço do terreno do trabalho de vocês. Então, a palavra está com vocês. Essa é uma foto mais atual, né? Isso. Você citou um pouquinho da nossa história, né? Desde do lançamento da pedra fundamental até os dias de hoje. E uma coisa que chama a atenção é que na época em que o presidente decidiu pelo local aonde ele iria construir o nosso aquartelamento, era para ser afastado dos grandes centros urbanos. Os quartéis, eles normalmente buscam estar propositalmente um pouco afastado dos grandes centros para poder dar um pouco mais de liberdade para a realização das manobras militares. E com o passar do tempo, de 21 para cá, ao longo desses pouco mais de 100 anos, né, a cidade de São Paulo cresceu muito, chegou ao ponto de Osasco, que antigamente era um bairro, se separou da cidade de São Paulo e agora o nosso aquartelamento ele está rodeado por um grande centro urbano. Então essa imagem que você projeta ali, nos mostra, dá uma pequena noção de o quanto que o nosso aquartelamento hoje em dia ele é rodeado por
casas e apartamentos e empresas, até pela própria estação, que antigamente era muito menos povoada ao redor dela, né? A estação de Quitaúna, como você disse, ela foi construída depois da presença do aquartelamento ali, e de certa forma ela contribuiu para a chegada de todo esse centro urbano. E acabou que hoje em dia o aquartelamento ele é rodeado pela população, pelo comércio, o que por um lado é muito bom, porque nos faz com que a gente esteja rodeado por tudo aquilo que a gente precisa, mas por outro lado força que quando a gente faça as nossas manobras, exercícios militares, a gente tenha que sair daqui de Osasco. Ah, certo. E tem também um condomínio novo que foi inaugurado recentemente, foi construída aquela ponte de acesso ao condomínio, então tudo isso modificou muito o espaço, né? Exatamente, ali antigamente era tudo área militar, e com o passar do tempo a gente nem tinha como cuidar daquela área toda, né? E a gente delimitou, melhor dizendo, o perímetro do quartel, e ali próximo inicialmente existia um núcleo populacional ali meio improvisado, e a prefeitura ela entrou e providenciou a construção daquele condomínio Miguel Costa, o que hoje oferece melhores condições de moradia para a população ali, e também até para a gente, né? Para a gente poder se sentir num ambiente mais organizado, mais bonito. Recentemente a inauguração do viaduto também contribuiu bastante, evitando a passagem por cima da linha férrea, trazendo mais segurança para todos os integrantes do quartel e também do próprio condomínio. Ficou muito bom mesmo. Próxima, por favor. Essa é uma foto antiga da estação de trem, lá daqui de Quitaúna. Olha lá. E essa é a atual. Também está bem pertinho de vocês, não é isso? É isso, e é importante porque aqui o bairro de Quitaúna ele não comporta, sozinho ele não atende a todas as necessidades de incorporação do nosso efetivo. Então, na verdade, nunca existiu aqui quantidade de população suficiente para atender as necessidades do efetivo incorporado. Então a linha do trem, desde daquela primeira foto ali, né, desde a sua inauguração, ela foi fundamental para que as pessoas viessem de lá de São Paulo. Eu, conversando com alguns dos veteranos que a gente conhece, eles diziam que ainda como soldado vinham lá de Aricanduva, pegavam o trem e se deslocavam para o aquartelamento. Então, assim, é impossível dissociar a evolução do nosso regimento da linha férrea, que sempre contribuiu e ainda contribui. Por exemplo, agora, 7 de setembro, fatalmente nós vamos utilizar os meios da linha de trem para poder fazer o desfile, como fizemos no ano passado e em anos anteriores. Então, essa estação férrea é muito presente no dia a dia do nosso aquartelamento, para a ida e volta dos nossos militares para as suas residências e nos principais eventos que a gente precisa e continua usando a linha férrea. Agora essa foto eu achei ela muito importante porque eu encontrei, fiz uma pesquisa e essa é a imagem dos primeiros momentos, né, do espaço de trabalho de vocês. Achei na galeria de fotos antigas. Essa não foi que você enviou para mim, não. Essa eu tirei do site de fotos antigas do espaço. E aí, como está atualmente. Então, é um antes e um depois. Esse foi de surpresa para vocês. Quer falar um pouquinho, Guimarães? Vai lá, depois eu complemento. Não, aquela anterior ainda, Adriana, por favor, a fachada. Isso. Eu acho tão lindo, tão especial, né? A foto anterior àquela inicial, ela é do Morro do... Isso, essa daí.
ela é do Morro do Farol, o local onde hoje está localizada a Vila Militar de Quitaúna. Essa vila ela foi construída para atender às necessidades do aquartelamento, para acolher a família dos militares. Certo. Um ponto interessante que eu costumo dizer é que quando o quartel ele foi terminada a sua construção e inaugurado lá em 1923, a vinda desses militares que vieram de lá de Curitiba e também de São Paulo trouxe para cá, para o bairro de Quitaúna, um contingente populacional que fez toda a diferença para aquele núcleo que existia ali. A quantidade de militares que trouxeram as suas famílias, seus filhos e vieram para trabalhar ali e futuramente habitar nessa vila militar que foi construída, trouxe um acréscimo populacional bem significativo. Pelas consultas que eu fiz, existia nessa época ali de 1930 um núcleo populacional ali em Osasco de cerca de 4, 5 mil pessoas e de uma hora para outra, com a fundação do aquartelamento, com a preparação, com a inauguração do aquartelamento, cerca de 1.000 pessoas, 1.000 militares e com os seus familiares vieram para cá, para Quitaúna. Então você imagina o impacto que isso trouxe. E essa foto ali antiga é justamente do local aonde a Vila Militar de Quitaúna ela foi construída. Aquela foto ali ainda não tinha as casas que hoje existem ali. E, aliás, simboliza bem a entrada do quartel, a rua principal do aquartelamento, e a minha casa, a casa do comandante, ela fica exatamente ali. Olha, então, é a visão que eu tenho diariamente quando eu acordo, é dessa rua principal ali do aquartelamento. E, comandante, o senhor falou da questão da construção da Vila Militar, né? Mas quando a família militar veio para cá, né, no início da década de 1920, também teve a construção da capela dentro do batalhão, que influenciou a sociedade. Os militares, né, também contribuíam, né, na creche que ficava ali no então distrito, né, de Quitaúna. Então trouxe uma série de evoluções a construção do quartel que ajudou bastante no desenvolvimento, né? A gente acredita até na emancipação, né, de Osasco. Com certeza o fato de ter esse quartel, de ter essas peculiaridades, né, que envolvem o batalhão, contribuiu para facilitar essa emancipação no município de Osasco atual. Muito bom. Essa foto atual que você projetou ali já está desatualizada. É, sim. Eu preciso de uma nova. Não, eu digo isso porque ali na fachada está escrito Quarto Bill, que é a antiga denominação do nosso quartel, né? Certo, o ano passado, até o início do ano passado, o quartel ele tinha a sua denominação de 4º Batalhão de Infantaria Leve. Certo. Ele pertencia à 12ª Brigada de Infantaria Aeromóvel, mas tendo em vista a mudança de subordinação e a mudança de natureza com a chegada das viaturas blindadas Guarani, o batalhão passou a se denominar Batalhão de Infantaria Mecanizado. Certo. Mantendo toda a sua designação histórica de Regimento Raposo Tavares, mantendo o 4º ali, mas passando a ser 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Então, é uma foto nova, né, que deve ter cerca de 1, 2 anos ali, exato, mas que já não é tão nova assim. Ao final, acho que eu tenho uma foto dela atualizada, mas é surpresa para vocês ao final. Agora é a sequência que o capitão enviou para mim. Essa foto me parece que foi tirada lá próximo do estádio. Na época do 4º RI ainda. Na época do 4º RI, deve ter sido ali por 1930, 40 talvez, com o uniforme que se utilizava na época, que era bastante diferente do uniforme atual. E que traz para a gente uma responsabilidade muito grande, né? Porque tantos militares que passaram por aqui pelo nosso aquartelamento e que se esforçaram tanto para criar a nossa história.
E eu costumo dizer para os subordinados, para os militares que lá trabalham, que tudo aquilo que a gente precisa fazer hoje em dia tem que ser do tamanho da nossa história. A gente não pode baixar o nosso padrão, e tantas pessoas importantes passaram por ali pelo nosso aquartelamento e contribuíram e colocaram o tijolinho delas ali para poder construir essa história tão bonita. E hoje em dia nós não temos o direito de fazer nada de uma maneira relaxada, de uma forma descompromissada. Então a gente cobra bastante ali do nosso efetivo pronto para que seja tudo com excelência, como é excelente a história do nosso regimento. Muito bom. A próxima, por favor. Até pelo uniforme também aqui a gente percebe, né, a diferença. Ali time de futebol. É interessante, a gente ouve dizer assim que o campo de futebol, assim, o Guimarães ele citou aqui de alguns pontos importantes do aquartelamento, como a capela, como o colégio, a escola Brigadeiro Sampaio, que atendiam aos cidadãos que moravam aqui, né, em Quitaúna, em Osasco. E o nosso campo de futebol, ele também sempre foi muito desejado pela população aqui do local para participar, para desenvolver atividades esportivas, e sempre houve um relacionamento muito importante, muito interessante entre o comando do batalhão e a prefeitura e a Secretaria de Esporte, no sentido de desenvolver atividades ali no nosso departamento esportivo, para atender tanto as necessidades do nosso aquartelamento, como também da sociedade daqui de Osasco. Então eu vejo aquela foto ali, eu imagino que devem ser militares, né, que participavam de competições desportivas, mas que certamente competiam também nos diversos eventos aqui da cidade. Muitos veteranos, né, quando visitam um batalhão, contam histórias, né, que tinha campeonatos de bairro, né, que eram realizados lá dentro, sempre em apoio com a prefeitura, com o batalhão, de modo que pudesse aproveitar, né, as nossas instalações esportivas para o bem da sociedade também. É extremamente importante, hein? Esse contato é muito importante. Essa foto. Então, são militares, eu não... Isso ainda é do quarto RI ainda. Eu não reconheço as pessoas, talvez tenha alguma autoridade ali, né? Mas eu não reconheço, mas assim, fica nítida a presença da estátua de Raposo Tavares e a designação histórica do regimento, que veio na década de 1960, final da década, se eu não me engano, 68, a gente recebeu a designação histórica de Regimento Raposo Tavares, que é justamente consequência dali do nosso aquartelamento ter sido a sede da fazenda Quitaúna, aonde Raposo Tavares estabeleceu a sua moradia quando ele veio para o Brasil no século XVII, que a senhora falou na introdução aí. Então, aquela estátua, ela inclusive tem uma estátua idêntica àquela lá no Museu do Ipiranga, né? E foi colocada ali bem na entrada do aquartelamento com os dizeres relativos a essa data em que a gente recebeu essa designação histórica, e que diariamente transmite a mesma maneira de ser e pensar que tinha no bandeirante Raposo Tavares, inspira os militares de hoje em dia. Diariamente a gente passa ali no portão de entrada da unidade e presta continência ali para aquela estátua e se inspira nos feitos, nos atos de Raposo Tavares, para poder ter ainda nos dias de hoje a mesma coragem, a mesma disposição que Raposo Tavares teve e contribuir de alguma forma, assim como ele contribuiu para a expansão territorial do nosso país e para o bem da nossa nação. Essa estátua é a estátua que a gente sempre que recebe visita, né, das escolas, né? A gente está uma parceria muito boa com a Secretaria de Educação, né, que tem muitas escolas visitando a gente.
A gente sempre começa nossas visitas passando pela estátua e contando um pouco, né, da vida de Raposo Tavares. Né? Então a gente brinca com as crianças assim, se hoje já é difícil a gente chegar em Manaus, a gente chegar no norte do Brasil, no Oceano Pacífico às vezes, como é que devia ser naquela época de Raposo Tavares, que não tinha carro, não tinha rodovia, não tinha ferrovia. Então, para eles imaginarem, né, o quão trabalhoso, quão difícil foi Raposo Tavares, né, contribuir para a expansão territorial do Brasil. A senhora citou aqui no início da nossa conversa o versículo lá de Deuteronômio, né? Isso. E fala ali, não temas, não te espantes, né? E essa passagem, ela foi o próprio Deus que revelou para Moisés quando ele subiu lá no monte para receber as tábuas da lei. E eu lembro também que tem um versículo bastante parecido no livro de Josué, quando Moisés ele é morto e Josué ele vai assumir a função de Josué. Então é uma palavra de ânimo para Josué, que se sentia assim pequeno para substituir uma figura tão significativa e importante quanto era Moisés para o povo de Israel. E que serve para nós também como alento e como estímulo, como renovar o nosso ânimo hoje em dia para continuar diante dessa missão tão importante, que em última instância foi o próprio Deus que nos delegou para cumprir. Isso mesmo. Josué 1:8, 1:9, maravilha, né? Não temas nem te espantes. É isso mesmo. Por favor, a próxima. Então, essa eu fiquei curiosa. Quer falar? Porque o comandante ele conta essa história, né, que antigamente, quando o rio Tietê ele ainda era navegável, né, que sonho. Tinha o porto de Quitaúna, né, e que o material que foi utilizado na construção do nosso quartel, nas construções ali de Quitaúna, chegavam pelo rio, né, por esses meios de transporte. Então é mais um interessante fato histórico, né, da região do nosso quartel que muita gente desconhece. E hoje em dia a gente não consegue nem imaginar como seria utilizar o rio para fazer esse tipo de transporte, esse tipo de levar, né, mercadorias, material de construção. Então, o quão importante foi o batalhão também nesse período, nesse sentido. É a hidrovia do Tietê, que funcionava perfeitamente. A mesma hidrovia utilizada por Raposo Tavares para fazer as suas expedições bandeirantes. Ele seguia pelo rio Tietê, chegava até o rio Paraná e iniciava a sua expansão para o Paraná, para o Mato Grosso, para o Pará, Rondônia, Amazonas. Sempre que ele podia, se apoiava nos rios. E ele tinha ali nos fundos da sua fazenda o rio Tietê. E séculos mais tarde, por ocasião da construção do aquartelamento, os meios de construção, os tijolos, a terra, a areia, brita, todos esses materiais de construção vinham pela hidrovia do Tietê, que era navegável. Quem sabe um dia, né, a gente ainda tem essa oportunidade de ver esse rio limpo novamente e sendo utilizado, empregado aí como mais um meio de transporte importante para a nossa cidade, para o nosso país até mesmo, por que não dizer? Ai, meu sonho de consumo. Puxa vida. Em Barra Bonita tem a parte ainda navegável, temos lá a usina elevatória, que os meios de transporte entram naquela eclusa e tem a mudança do nível do rio. Então, quando eu fiz essa viagem, eu falei, puxa vida, por que não acontece isso? Mais para o centro ali, né? Mas é por conta de poluição, enfim, é uma discussão muito longa. Mas a gente chega lá. Eu não perco a esperança. Quando eu vi a foto, fiquei tão feliz. Agora essa foto. Essa foto, se eu não me engano, é de uma visita de uma delegação de alguns políticos da época que vieram para a inauguração, na época que a construção das instalações ficou pronta, né? E o presidente, Epitácio Pessoa, ele veio, inaugurou a pedra fundamental e mais tarde vieram para acompanhar a inauguração do regimento.
A gente lá no regimento tem até nessa pedra fundamental, né, que se eu não me engano foi em 1921, com a presença do próprio presidente das pessoas, que visualizou, né, essa possibilidade dessa construção com apoio, né? Então, acredito também que seja desse período, né? Uma foto histórica, né? Bom, todas aí. Muito bom. Essa também bem está marcada ali, década de 30. Uma companhia, fatalmente, né? Uma companhia de fuzileiros, de infantaria, que compunha na época o 4º Regimento de Infantaria, uma companhia de um dos batalhões do 4º RI, que se reunia para tirar uma foto e que trouxe para a posteridade até hoje. Alguns familiares, de repente, pode ser que tenham essa foto e identifiquem Sim. os seus familiares antigos, né? E como é interessante, é uma tradição que até hoje permanece, a gente cria vínculos, a gente chama de irmãos de arma, né? Aquelas pessoas com quem nós passamos aquele tempo junto, e muitas vezes mais tempo na presença dos nossos colegas de trabalho do que até dos nossos familiares. Exatamente. E a gente acaba criando laços de amizade e de camaradagem que permanecem por toda a vida. Às vezes os militares eles deixam o convívio diário ali do quartel, mas mantêm a amizade, a convivência. A gente fica muitas vezes tanto tempo sem se ver, mas parece que quando a gente reencontra, o nível de amizade permanece o mesmo. O senhor falou de irmãos de arma, hoje em dia a gente também tem o termo irmãos por escolha, né? Tem até o documentário que foi lançado contando a história, a trajetória, né, da formação, né, durante a AMAN, né? Então hoje também tem esse outro nome, né, irmãos por escolha, que simboliza um pouco essa ligação que a gente tem com o pessoal que ralou com a gente, que passou pelas dificuldades e com certeza fica marcado na gente, né? Com certeza. Próxima é a visita, deve ser, né? De uma autoridade. Esse, se eu não me engano, é o presidente Costa e Silva. Eu não tenho absoluta certeza, mas eu creio que sim. E o que está acontecendo ali é a revista de uma guarda de honra. Então, sempre que uma autoridade militar ela visita o nosso aquartelamento, a gente coloca uma guarda de honra ali, é o porta-bandeira, o estandarte histórico do regimento, já tem ali escrito, o mesmo estandarte que a gente usa hoje, escrito ali, ó, Regimento Raposo Tavares, com a insígnia, o brasão do regimento ali sendo exposto, e o presidente passando em revista a tropa. E essa solenidade acontece até os dias de hoje. Sempre que a gente recebe uma visita de uma autoridade, um general ou mesmo um presidente, a gente coloca o batalhão em forma e faz uma guarda de honra para poder reverenciar aquela autoridade militar que está nos visitando, e ela passa em revista a tropa, o comandante da fração ali junto, acompanhando a revista. E isso foi feito na época dessa fotografia aí, na presença do presidente, e o comandante do batalhão estava ali junto dele. Como o senhor falou, isso a gente faz até os dias atuais, né? Esse mês passado a gente teve a visita do nosso general, comandante da nossa brigada, né? E como o comandante falou, é uma atividade que demonstra a ordem unida, demonstra a disciplina da tropa, tudo isso para a autoridade que está visitando a autoridade que está visitando a unidade. E uma honra também, né? Uma demonstração de honra pela visita. Que lindo. Próxima, por favor. Adri. Ai, essas também achei muito linda. Essa, acho que depois tem a do autor, isso. É porque ela saiu da ordem. É. Bom, essa imagem reflete então aquilo que a gente estava conversando, da mudança na natureza da nossa unidade.
Nós éramos parte de um batalhão, de uma brigada de infantaria aeromóvel que tinha como principal meio de transporte de tropa os helicópteros, e agora nós temos os blindados Guarani, que são parte do projeto estratégico Guarani, que traz para a gente uma capacidade toda especial e que faz com que o nosso batalhão aumente consideravelmente o seu poder de combate. A Brigada Aeromóvel, o Batalhão de Infantaria Leve Aeromóvel, tinha uma característica da rapidez. Em poucas horas, aquele batalhão podia ser transportado para qualquer lugar do país. Hoje em dia, a gente já não tem mais essa característica da mobilidade e da rapidez. Mas a característica que nós temos atualmente é de ter um poder de combate e uma mobilidade por meio dessas viaturas. Então a gente tem uma proteção blindada, a gente tem um poder de fogo maior pelas metralhadoras, um sistema de observação que é do próprio equipamento de pontaria das metralhadoras ali. Então, hoje em dia é uma característica diferente, mas um poder de fogo bem maior. Certo. Próxima, por favor. Aí está uma foto de um dos exercícios que nós fizemos recentemente, o exercício de certificação que nós fizemos nesse ano. Então, para você ter uma ideia, né? O batalhão, como eu disse, mudou a sua natureza no ano passado, e em pouco mais de um ano nós tivemos a honra de ser escolhidos como o batalhão que cede uma companhia de fuzileiros para a Força de Prontidão do Exército Brasileiro. Então, poucas unidades do Exército, elas têm essa capacidade de participar dessa Força de Prontidão. Assim, caso haja alguma contingência, alguma necessidade, a nação precise de uma tropa pronta para ser utilizada imediatamente. O Exército selecionou alguns batalhões e algumas companhias desses batalhões para permanecer o ano inteiro em prontidão. Existe um processo de preparação com a seleção do efetivo, ministram-se instruções, fazem uma série de exercícios preparatórios, e esse exercício era o exercício de que certificava de que todas as providências anteriores tinham sido tomadas. E ali aquela companhia é exposta a alguns exercícios que ela tem que alcançar, alguns objetivos que ela precisa alcançar, que ela precisa desenvolver, e uma vez que ela alcança o rendimento adequado, ela é considerada certificada pelo Comando de Operações Terrestres do Exército, e ela passa a fazer parte desse sistema de prontidão. E hoje a gente tem a honra de ter uma das nossas companhias certificadas pelo Exército como Força de Prontidão da nação brasileira, do Exército Brasileiro. Muito bem. Próxima. Quarto BIB. Essa imagem é da época em que, antes de sermos batalhão de infantaria leve aeromóvel, éramos batalhão de infantaria blindado. Era quarto BIB a designação. Certo. Então, o Exército ele vai mudando a natureza para poder se adaptar, porque a guerra acaba sendo um objeto de estudo, e a gente chama até da arte da guerra, né? Antigamente se lutava com espadas, lanças, catapultas, e aí com o passar do tempo a guerra foi evoluindo, novos equipamentos sendo criados, e os exércitos do mundo todo sendo também adaptados, mudando as suas naturezas, mudando as suas especificidades. E nessa época, a viatura M113 era o que havia de mais moderno nos exércitos do mundo. Inclusive, até os dias de hoje, ela ainda é utilizada, uma viatura anfíbia, que o meio principal de locomoção dela era através do trem de rolamento, ali das esteiras, das lagartas, mas isso causava algum dano ao terreno, às ruas, aos aviamentos.
E aí, com o passar do tempo, a guerra ela foi cada vez mais migrando para os grandes centros urbanos e a gente percebeu que utilizar a viatura sob lagarta nos centros urbanos não era tão desejável porque causava um dano àquela rua que a gente ia mais tarde acabar precisando. Certo. Então se concebeu as viaturas blindadas sobre roda e nesse sentido é que foram criadas as viaturas Guarani. E aí, por conta disso, aqui o nosso Guarani veio para substituir. E aqui em São Paulo, né, aqui em Osasco, por ser um grande centro urbano, precisa ter uma tropa em condições de defender aquilo que a nossa nação tem de tão caro. Aqui um grande centro econômico na cidade, no nosso país, né? E saber que existe o braço forte à disposição do Exército e da nação presente aqui no estado. Muito bem. Agora, aí em frente, acho que já está com o nome, não. Ah, esse aí é antigo ainda, né? Isso, quarto BIB ali, ó. Tá. Mas você vê que se mudava a designação, a natureza da tropa, mas a designação histórica de Regimento Raposo Tavares, ela permanece. Certo. Desde a década de 60, lá quando essa designação histórica foi concedida ao antigo 4º RI, passou para o 4º BIB, passou para o 4º BIL e agora passou para o 4º BI-MEC, mas a gente mantém a designação histórica de Regimento Raposo Tavares em alusão ao nosso patrono. Certo. O 4º BIB, ele existiu, né, com a extinção do 4º RI em 1972 e ficou ativo até 2005, quando houve a junção do 4º BIB com 39 BIL para formar o 4º BIL, que foi o nosso antecessor, como o comandante já explanou. Certo. Esse é um... Essa foto deve trazer muita saudade aos antigos integrantes do 4º BIL, que era uma tropa de elite do Exército, né, que fazia parte das forças de emprego estratégico e que estava em um exercício com a presença ali dos helicópteros, né, da aviação do Exército. E como a gente falou, tinha a característica da rapidez. Certo. Então, em poucas horas, acionava-se o plano de chamada, os militares vinham ao quartel, eles tinham que manter em condições de pronto emprego as suas mochilas ali arrumadas, os seus equipamentos já preparados, porque em poucas horas eles podiam receber uma missão de se preparar e ter que embarcar em aeronaves e se deslocar para qualquer lugar do Brasil. E eles faziam diversos exercícios, tanto aqui na região de São Paulo, como na montanha, na Caatinga, na selva, no Pantanal, em todo o território nacional, aonde ele podia ser empregado. Muito bem. Próxima, mas aí acho que é mais um exercício, né? Aí é uma instrução de técnicas especiais, né, de rapel, que utiliza alguns ensinamentos aí, e além de adestrar os militares em diversos atributos, né, principalmente como coragem, né? A gente vê o militar ele descendo a torre de rapel, tem que superar os medos dele ali, de modo a executar a técnica correta e aí vai transpor o obstáculo, né, com segurança. Muito bem. Próxima. Aí, agora sim. Agora sim. Então a nossa fachada ali já mantendo a nossa designação histórica, mas já com o nome da nossa natureza de tropa atual, né, que é Batalhão de Infantaria Mecanizado. Essa foto tem essa e mais 3. Eu tirei no dia que fiz aquela visita com a Frente Parlamentar e tive a honra de fazer parte e conhecer o trabalho de vocês. Então, para mim foi uma honra, por isso que eu quis convidá-los a compartilhar esse trabalho tão lindo que vocês realizam na nossa cidade. Então, eu tirei essa foto, a próxima também tirei no dia da visita, que a capela que o senhor comentou, não é isso? Que ela está localizada dentro do quartel, não é isso? Exatamente, essa capela ela está nessa praça onde foi instalada a pedra fundamental do regimento e ela foi reconstruída por ordem do presidente Epitácio Pessoa, também em 1921 ela
teve a ordem de construir essa capela ali no mesmo lugar aonde Raposo Tavares construiu a capela dele. Olha. Lá em 1622, quando ele veio para o Brasil. Então, o Bandeirante, ele construiu nessa mesma praça uma capela e ao lado a casa dele. E essa capela e essa casa, elas foram retratadas em uma tela a óleo, e que agora, por ocasião dos 100 anos, o Tenente Francisquete, que é um pintor renomado do Departamento de Cultura e História do Exército, ele fez uma releitura dessa tela, colocando ali a casa e a capela de Raposo Tavares, mas também os bandeirantes, o próprio bandeirante Raposo Tavares, a expedição toda que era composta por negros, índios e pelos portugueses, que saíam juntos desbravando o território nacional, e que tem tudo a ver com a nossa brasilidade, né? com a criação da nossa sociedade, desses 3 grandes grupos étnicos, né, que também é a base do nosso exército, desde Guararapes também, que se uniram os brancos, negros, índios, em prol de uma causa que é manter a soberania do nosso território. E assim foi em Guararapes, assim foi aqui em Quitaúna, e essa capela representa muito para a gente. Ressalto também que ainda os dias de hoje, 2 vezes por semana, pelo menos, a gente utiliza a capela para fazer a reunião ali num programa de valorização da vida, para poder despertar a espiritualidade nos nossos militares, né? Estimular esse tempo de reflexão. Então, um pouquinho antes do horário do almoço ali, a gente para, e às terças e quintas, por volta das 11h30 da manhã, a gente faz ali uma missa nessa capela com o pessoal católico. Também tem um grupo de evangélicos que se reúne no auditório, grupo de espíritas em um outro espaço, e a gente separa esse momento semanal para a gente poder estender a nossa mente, a nossa reflexão, nosso agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Muito bem. Eu tinha um capelão lá em Salvador, né, no quartel que eu servi anteriormente, que falava que o soldado ele não é capaz de cumprir a sua missão com eficiência se ele não tiver com aspecto físico, mental e espiritual adequado, né? Então essas intervenções, né, que o comandante falou, de ter ali o nosso culto, ter a missa, ter o encontro dos espíritas, contribui, né, nesse contexto, né, do projeto de valorização da vida, para que o militar esteja em condições de cumprir as suas missões da maneira mais adequada possível. Muito bom. E é bom que tenha essa abertura a respeito a todas as religiões, todas as crenças. Isso é extremamente importante. Muito bom. Parabéns. Próxima, por favor. Eu também achei linda essa praça que foi remodelada, né? Agora, por ocasião dos 100 anos, esse arruamento ele foi recuperado pela prefeitura também de Osasco. A gente tem uma boa parceria com as diversas secretarias aqui do município, e a gente conseguiu pedir o apoio deles para que eles fizessem um recapeamento do asfalto, a pintura novamente ali do asfalto, e ficou muito bonito. Foi ali o local onde nós comemoramos a festa dos 100 anos, fizemos a formatura ali dos 100 anos, e que é a praça histórica da entrada do nosso regimento, que ali tem o símbolo, a insígnia, o brasão do nosso regimento, Raposo Tavares, tem as palmeiras, que são quase também, tem décadas de vida já, e um local bem bonito, aprazível, e que nos estimula também a continuar trabalhando e fazendo sempre o nosso melhor. Também tem o Maço da Bandeira, né, comandante, que diariamente a gente realiza o hasteamento, né, e presta esse culto, né, símbolo nacional. Exato. Muito bem. Próxima, por favor. Adriano, nosso tempo está acabando, né? Estamos no fim já. Tá, essa eu tirei, que tem uma parte ali do museu, que eu fui fazer a visita também, e eu fiz questão de colocar acrescentar essa foto, as quantidades de foto que o capitão enviou. Essa está lá no museu. Isso, a gente faz questão de cultuar, preservar
a nossa história, a nossa tradição, né? Então, como a gente estava falando, são 100 anos de história, né? Então, para que a gente possa preservar tudo isso, a gente criou esse espaço cultural com um espaço dedicado a cada uma das organizações militares que funcionou em cada período da nossa história. E, além disso, a gente reverencia ali os nossos 3 patronos ali, ó, o patrono do regimento, Raposo Tavares, mais à esquerda, ao centro, o patrono da infantaria, o brigadeiro Antônio Sampaio, e à direita, o busto do Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro. Muito bom. Próxima, por favor. Então, essa já é o trabalho de vocês com a comunidade, e essa eu fiquei muito feliz em Só vou ver. deixar o Guimarães falar, que ele entende mais disso do que eu. Como eu tinha comentado mais cedo, a gente tem essa parceria com a Secretaria de Educação, de modo que a gente possa levar as crianças, principalmente crianças, né? Certo. Mas quem tiver interesse, para visitar o nosso batalhão, conhecer bastante da nossa história, né? A gente passa, como eu falei, pela estátua de Raposo Tavares, em que a gente fala um pouco da história mais antiga. Certo. A gente faz uma visitação ao nosso espaço cultural, em que a gente mostra a história militar, principalmente, né? A participação no Haiti, a participação na Segunda Guerra Mundial. Depois a gente vai na nossa praça histórica, né? Onde tem a nossa capela, onde tem a tela pintada a óleo que o comandante falou, de modo que a gente possa mostrar para essas crianças um outro lado do Exército, né? Um lado que deve ser valorizado pelo Brasil como um todo, né? Que a gente contribui, né? Para esse desenvolvimento, né? Das crianças, de modo que a gente possa estar presente na vida da sociedade, né? E que fica aquele convite para quem quiser conhecer mais um pouco da nossa unidade, é só entrar em contato com a nossa comunicação social e a gente faz essa visita, faz esse apoio também. Excelente, é muito bacana a participação da comunidade e, como eu falei, né, esse programa ele tem esse objetivo, resgatar todas as instituições que existem em nossa cidade. Então, em diversos campos, né, nós tivemos já música, artes, pintura, educação, enfim. E para que tenhamos reconhecimento de todas as instituições e pessoas importantes que fazem um trabalho muito relevante para a comunidade, para a nossa cidade. Então, esse trabalho com a Secretaria de Educação é extremamente importante, achei muito lindo. Essa foto, então, ela é maravilhosa. Ali a gente, naquela mesma praça que nós estávamos falando agora, que foi revitalizada à frente dela, nós fizemos no dia do meio ambiente, 5 de maio, né? 5 de agosto. 5 de agosto. Março? Junho? Junho. Enfim, 5 de junho. 5 de junho. Isso. 5 de junho, perdão. O dia do meio ambiente, né? A gente, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e da Educação também, conseguimos plantar 100 mudas ali na nossa praça, algumas mudas nessa praça da frente, outras mudas lá na praça onde estava a capela de Raposo Tavares, e fizemos uma celebração chamando as crianças para participar desse momento, para poder também ter esse senso, né, da preservação do nosso ecossistema, da nossa casa, que é o nosso planeta, cuidar bem dele. Então, como é importante. Tá ali uma foto do Guimarães, ó, plantando junto com as crianças ali, ó, e desenvolvendo, na verdade, a maior sementinha que está sendo plantada ali é no coração daquelas crianças ali, para poder aprender a preservar o nosso meio ambiente. E ressaltar aí também a presença da escola, né, Brigadeiro Sampaio, que é apadrinhada ali pelo batalhão, né, pela proximidade. É uma escola que está sempre presente nas nossas atividades, que está sempre apoiando a gente também. Então, se alguma escola, ou de repente qualquer entidade ou pessoa civil que queira, você pode deixar um contato para que as pessoas possam entrar em contato com você para poder fazer essa visita, por favor, se você quiser falar, depois a gente coloca ali na edição. É só mandar um e-mail, né? A gente tem consoc4bmec@gmail.com. Aí mandando um e-mail pra gente, a gente verifica a data disponível tanto pra gente quanto pra entidade que deseja realizar a visita. E a gente marca isso aí com o maior prazer, vai estar recebendo quem tiver interesse. Ai, que bacana. As fotos terminaram, Adriano, por favor? Tá. Então, nós encerramos aí a passagem das fotos. E eu quero, então, agradecer mais uma vez a presença. Eu sei que
teríamos muito mais fotos, muitos mais fatos importantes, mas eu gostaria muito de deixar registrado, né? Esse programa vai ficar aqui para a posteridade. Nós estamos fazendo um acervo de audiovisual da história de Osasco. Lógico que ainda faltam muitas pessoas para participar. Eu quero convidar você, vem participar do nosso programa também. Temos o nosso e-mail, você faz osascobrilhar@gmail.com, e venha participar conosco como nossos ilustres visitantes deste dia. Bom, então quero agradecer e mais uma vez ressaltar o trabalho que vocês fazem. E eu, como tenho um irmão que passou por toda essa trajetória que vocês passam, que vocês trabalham, eu tenho muito orgulho. Então, para mim, vocês estando aqui representam ele, que ele veio, eu fiz homenagem a ele, pelo toda a trajetória de trabalho, por tudo aquilo que ele passou. Então, nós acompanhamos, assim, desde quando ele entrou na SpaceX, então, assim, família junto, né? Quem vê de fora tem uma imagem, mas nós, família, sabemos quão difícil, quanta batalha, quanta luta, quantas lágrimas, quantos tempos dedicado, né? E assim, um regime de internato, um período de mais de 4 anos, para poder ter toda a formação, o preparo, da coragem e todos os outros valores que são apresentados para o trabalho que vocês realizam. Então, eu posso falar de cadeira porque eu faço parte de uma família, de um pai, né, segundo o sargento da Polícia do Militar do Estado de São Paulo, já falecido, fiz homenagem a ele também, e também ao trabalho que vocês realizam. Então, eu tenho, assim, experiência de casa. Eu posso dizer com coração, com alegria, com emoção, e dar o parabéns para o trabalho que vocês realizam. Na pessoa de vocês, para todo o Exército brasileiro. Então, eu espero que esse programa chegue a todas as pessoas que trabalham no nosso país. E fora, né, porque também já tivemos Força de Paz no Haiti, Força de Paz que faz um trabalho lá a fronteira com a Venezuela, que meu irmão também trabalhou, pegou Covid, foi tratado. Então, quer dizer, eu acompanhei todo o trabalho, toda a vivência com as famílias. Os filhos têm que trocar de escola, porque a cada 3, 4 anos precisa trocar de estado. Então, assim, um trabalho que quem está no bastidor conhece. E eu posso dizer porque eu conheço. Então, eu tenho orgulho do trabalho de vocês. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês e por isso que eu os convidei. Então, eu quero passar a mão de vocês, é um mimo do nosso programa. Então, dizer para vocês que vocês e toda a equipe fazem Osasco brilhar. Então, por isso que vocês estão aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. É um logo, né? A marca é a nossa ponte metálica aí que está iluminada. Esse é o nosso presente de um dos nossos colaboradores, a Meire da Doce Alegria. E eu quero passar também a mão de vocês. Mais um presente, que também é de um outro colaborador, o Marcelo da Cacau Show. Esse aqui é para o senhor, esse aqui é para o senhor. Obrigado. Muito obrigado. São novos, mas a gente chama de senhor pelo respeito. As patentes de vocês. E quero agora pedir que vocês deixem a saudação final. Muito obrigada. Estou muito emocionada e muito feliz e muito honrada com a presença de vocês. Então, senhora Simone, nossos espectadores que estão nos assistindo, é uma alegria muito grande poder ter a honra de participar desse programa. Espero mesmo que sirva como uma possibilidade de fazer com que a nossa história, a história do regimento, que é a história também de Osasco, né? Seja mesmo alavancada, que fique mais conhecida. Exato. E que esse que é parte daquela frente parlamentar, nossa história, né? Esse programa que faz parte dessa frente parlamentar, que é algo tão importante, porque aquele que não preserva a sua história, que não estuda a sua história, que não conhece a sua história, acaba cometendo os mesmos erros novamente. Exato. Então, passam poucos anos e daqui a pouco aquela cultura que se formou acaba se perdendo, aquele conhecimento acaba se perdendo. Então, como é bom preservar a nossa história, né? Então, eu queria parabenizar a senhora pela iniciativa de tocar esse programa aqui, que é tão importante, né?
e agradecer a todos que estão assistindo e colocar o nosso regimento à disposição. Estamos às ordens para servir, continuar servindo a sociedade daqui de Osasco e recebê-los lá para uma visita, um café, assim que for possível, lá no Regimento Raposo Tavares. Eu agradeço. Por favor, capitão. Agradecer também a oportunidade de ter, poder, né, compartilhar um pouco do conhecimento que a gente já adquiriu sobre Osasco e aprender bastante também com a senhora. E como o comandante falou, deixar abertas as visitas para que todos possam conhecer um pouco mais sobre a nossa história, conhecer sobre a nossa atividade, o que a gente faz no dia a dia. Tanto por aquele e-mail que eu passei, ou então, caso alguém queira entrar também no nosso Instagram, é 4BIMEC_Exército Brasileiro. Se alguém quiser entrar lá e verificar o que a gente faz todos os dias, a gente tenta semanalmente estar postando algumas fotos, né, alguns vídeos das atividades que a gente desempenha. Então, pode seguir lá a gente no Instagram, pode entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer estar recebendo todos lá na nossa unidade. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Vocês fazem Osasco brilhar. E, como sempre, nós encerramos o nosso programa com o nosso lindo hino da cidade de Osasco. Então, a nossa marca, uma das marcas registradas, além de falar sobre o bairro, trazer pessoas relevantes para a nossa cidade, é encerrar sempre o nosso programa exaltando um hino, né? Tocando o hino da nossa cidade. Muito obrigada, parabéns mais uma vez e até o próximo programa. Venha fazer parte você também. Você faz Osasco brilhar. Vamos encerrar agora com o hino de Osasco. Obrigada. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. De mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre